Pronto, já podem ir abrindo os vídeos, mostrando as carinhas que a gente quer ver Oi, todas. doutora Sônia. Oi, Oi, pessoal. Lívia, tudo bem? Quem já conhece já vai dando boa noite, né? Aham, não tem problema, né? Nós vamos fazer uma Boa pequena. noite, meu nome é Ana Maria, eu estou entrando aqui pela primeira vez hoje para conhecer vocês e eu tive um sonho essa noite maravilhoso. Olha só que maravilha. Já vamos iniciar, tá? Ana Maria, só um minutinho. E também falar para vocês que em agosto a gente vai fazer uma imersão de sonhos com uma pessoa de Belo Horizonte maravilhosa. Acho que já podemos iniciar, né, Sônia? Podemos sim, Rafa. Já estamos prontos, o pessoal vai chegando aqui, né? E nós vamos começando, tá? Perfeito. Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Rafa. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou deixar agora todos mutados, tá? Para a gente poder ter um início de programação. E aí, no final, no final da programação, a gente vai abrir para todos poderem perguntar o que tiverem de dúvidas, interagir um pouco e conversar mais também com a gente, tá bom? E também, já avisando quem não está sabendo, ao final dessa programação a gente vai ter um sorteio que, na verdade, já está em andamento aqui, enquanto vocês estão aí só entrando, se alojando. O sorteio está acontecendo para que todos os que se inscreveram e estão participando do nosso grupo do WhatsApp exclusivo da Jornada dos Sonhos possam concorrer hoje à noite, um presente do Dia das Mães, né? A uma revista enviada na sua casa, a revista na edição 4, que a gente também vai lançar aqui junto com a Sônia, tá bom? Bom, antes de tudo, para já não perdermos tempo, porque não é eu que tenho que falar aqui, hoje é o dia é da Sônia, então eu queria apresentar a Sônia para aqueles que ainda não conhecem, que estão entrando aí, talvez por algum link, convite, algum amigo aí que mandou sua interação para participar da Jornada dos Sonhos. Queria falar sobre a Sônia, PhD, Sônia Lira, pós-doutorado em Filosofia pela UFPR, doutorado em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, também pela PUC no Paraná, mestrado em Filosofia, graduado em Psicologia pela PUC do Paraná também, analista junguiana, diretora do ICTIS Instituto, que está promovendo essa jornada dos sonhos aqui conosco, autora de vários livros, professora, analista e supervisora clínica em consultório particular e também pesquisadora de imaginação ativa. Essa é a Sônia, a nossa guardiã da Jornada dos Sonhos, que a gente vai iniciar hoje, vai abrir oficialmente aqui. E aí, para não perdermos nem um minutinho, que é tudo precioso com essa fala iluminada, vou passar a palavra, Sônia. Está contigo agora, essa abertura fenomenal. Grato. Tá ótimo, tá ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos que já chegaram, para os que estão chegando. Então, assim, depois dessa pequena apresentação, eu quero agradecer o Rafael, especialmente o Rafael, a Aline, a Bianca, que precisou receber uma homenagem do Dia das Mães e queria muito estar aqui com a gente, né? O Alex e a Renata, o pessoal que está trabalhando aí desde. Nós estamos há mais de um ano trabalhando para esse encontro de hoje. Tenham uma ideia, tá? Então, assim, os bastidores trabalha-se muito para fazer um evento como esse, né? Na verdade, nós estaríamos hoje aqui fazendo uma entre
várias jornadas sobre sonhos que nós vamos fazer até o final do ano. Nós vamos fazer uma mensal, até uma, duas, né, mensais até o final do ano. Então, do que nós estamos falando? Por que é que criamos esse evento aqui, né? Criamos esse evento para falar sobre um tema milenar, um tema que está aí, acompanha as nossas vidas, a gente às vezes entende um pouco, às vezes a gente não entende nada, né? É um mundo em que há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo disse assim, né? Falou, olha pessoal, o reino dos céus está dentro de vós, né? Mas já se passaram 2000 anos e a gente ainda não entendeu muito bem. Parece que o significado do está dentro de vós, né? Então, esse dentro de vós aqui, uma das coisas que está dentro de nós e que para a qual nós temos que aprender a olhar e aprender essa arte, né? É o mundo dos sonhos. Tá? Então, como vocês ouviram aqui, eu sou uma analista junguiana, né? Isso significa que o foco dos meus estudos dentro da psicologia é a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Bom, nós temos aí vídeos, aulas, temos pós-graduações, não sei o que, temos muitas coisas dentro do mundo da psicologia analítica, né? Mas há 20 anos atrás eu escrevi um livro totalmente sobre sonhos que está na Gráfica, terceira edição agora, e vai ser relançada já nos próximos dias. Nós provavelmente vamos inventar outro evento desse aqui para reunir todos vocês para falar sobre sonhos. Por que sonhos, né? Por que sonhos? Porque nós fizemos o seguinte, olha, aqui no ICT nós temos uma revista chamada Conjúncio. Conjúncio quer dizer conjunção, união de duas partes que estiveram separadas por A mais B, né? Esse par de opostos aí das nossas vidas, esses opostos deverão se unir no final de um processo que foi chamado individuação. E uma forma de olhar para esse tal de mundo interior, que Jesus Cristo disse que é lá nesse interior que está o reino dos céus, uma das formas de olhar é através de uma ferramenta junguiana chamada imaginação ativa. Então, a imaginação ativa apareceu aqui na nossa primeira revista impressa. E a segunda ferramenta famosíssima e mais usada pelo Jung e por todos nós são os sonhos, né? Então, nós temos 3 grandes ferramentas: os sonhos, a imaginação ativa e, claro, temos as associações livres, que é a ferramenta que nós usamos no trabalho com os pacientes, nos consultórios, etc, etc, né? Tá? Então, quem já comprou a revista, quem já tem a revista em mãos, vai poder seguir algumas falas que eu vou usar a revista para isso hoje aqui, né? Então, hoje, na verdade, essa aqui é uma conferência de abertura, de apresentação da revista. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos essas 2 grandes ferramentas, reunimos alguns autores, professores e alunos aqui do ICTS Instituto, escrevemos artigos muito preciosos, muito bem feitos, né? Para a gente favorecer a compreensão desse mundo, porque é um mundo totalmente desconhecido, né? Nós até temos grupos de estudos de sonhos aqui, nós já estamos há 2, 3 anos acompanhando o mundo dos sonhos. Depois que você estuda já 2, 3 anos, vai ficando familiar, a linguagem parece que vai ficando mais próxima, nós vamos entendendo melhor do que se trata, né? Mas, grosso modo, as pessoas em geral não sabem muito bem do que se trata esse mundo aqui. E por isso nós decidimos, então, abrir esse campo, abrir para as pessoas em geral, não só para psicólogos, terapeutas, psiquiatras, mas para todas as pessoas, porque os sonhos, né, gente, os sonhos, quando a gente está conectado com esse mundo, eles dirigem a nossa vida. Vocês vão ver que um desses artigos aqui, com a professora Ana Silvia de Andrade, é um dos artigos que fala que os sonhos nortearam toda a vocação de São Francisco de Assis, tá? Que São Francisco de Assis descobriu o chamado divino, especialmente através de alguns sonhos. Então, assim, nós temos que começar a olhar, né? Os grandes sonhos bíblicos, nós vamos falar dos grandes sonhos proféticos,
se ainda hoje alguém tem ideia, né, de que tenha ou que exista um sonho profético, como é que isso acontece? Então, um dos artigos que fui eu que escrevi são os sonhos proféticos, né? Porque quando era nos tempos bíblicos era mais fácil de identificar quem tinha um sonho profético. E hoje em dia, e aqui na nossa vida, né? Quem seriam as pessoas que possivelmente estariam tendo sonhos proféticos, né? É claro que nós temos que diferenciar dos famosos sonhos premonitórios. Os premonitórios, muitas pessoas têm sonhos premonitórios, né? São aqueles sonhos que têm uma função de antecipar no tempo interno um evento que ainda não aconteceu no mundo externo, né? Então, nós temos também aqui dentro desses artigos alguma coisa mencionando, trabalhando os sonhos premonitórios, tá? Então, antes disso aqui, né, antes de eu apresentar os sonhos propriamente ditos, eu também, além da nossa querida equipe aqui trabalhando, né, trabalhando muito, nós também tivemos os autores. Cada autor desses aqui trabalhou meses e meses e meses na construção do artigo. Quem constrói artigos aqui, quem escreve artigos, sabe, mesmo quando é trabalho de pesquisa bibliográfica, né? O trabalho que dá escrever um artigo. Então, foram meses e meses. Há 2 anos já, esses artigos vinham sendo preparados. Para vocês terem uma ideia, como é o lançamento da revista, eu quero agradecer especialmente para alguns aqui para os nossos autores. Por exemplo, a professora Renata Borges escreveu um artigo inspirada nos sonhos lúcidos. O que são sonhos lúcidos? Quem dentre nós tem sonhos lúcidos, né? Vocês vão ver que nós gostaríamos de receber, nós vamos ter aí, criamos um site, o Rafa e o pessoal prepararam esse site, nós vamos ter fóruns de debates lá e tudo mais, e nós gostaríamos de receber de vocês, dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus pacientes que autorizarem, né, claro, aqueles sonhos, não importa se você sabe, eu não sei muito bem se esse sonho é compensatório, se é redutivo, porque nós temos classificação de sonhos, nós temos uma leitura científica para os sonhos, né? Os sonhos não são um amontoado de bobagens, como muitas vezes eu ouvi e também pensei ao longo da vida, né? Falei, meu Deus, esses sonhos, você não entende nada do que é que estão falando, né? Então, quando os deuses invadem os sonhos, é uma dos nossos artigos aqui que vai estar embasado nessa série coreana chamada Uma Odisseia Coreana. Então, quem não assistiu, que já quiser ir assistindo uma Odisseia coreana, olha, só não é um sonho lúcido porque é uma obra de arte, né? Tá? Mas todos aqueles personagens que interagem com a personalidade, com a personagem humana, todos eles praticamente pertencem ao mundo dos personagens, ao mundo interior, né? O assim chamado mundo interior. Então, às vezes eu lembro dessa passagem de Jesus, né, que ele fala, o reino dos céus está dentro de vós, eu acho que ele devia ter dito e completado a frase, e o inferno também, né? Acho que ele devia ter completado a frase. E o inferno também, né? Mas eu tenho a impressão que ele deixou o inferno mais para estar fora de vós do que dentro de vós, tá? Porque às vezes nós estamos num estado de céu interior e o inferno está mandando ver a nossa volta no nosso mundo externo, né? Em todo caso, essas são expressões que a gente usa para falar de estados mentais, tá? Quando nós estamos falando de sonhos, nós estamos falando de estados mentais, estados psíquicos, estados espirituais, né? Nós falamos de tudo isso. Então, vejam só. Então, essa professora Renata Borges escreveu Quando os deuses invadem o sonho. Os deuses invadem o sonho, gente, muito mais do que a gente imagina. Às vezes, o que a gente não imagina que seja uma divindade, um deus, uma deusa, está ali atuando no sonho, atuando na nossa vida, né?
E então, para dar início às jornadas, que nós vamos fazer essa série de jornadas, falando cada uma delas de sonhos, nós vamos começar com uma jornada chamada Néquia, Sonhos de Descida. Por que sonhos de descida, né? Porque para eu entrar para dentro desse mundo chamado mundo interior, eu vou ter sonhos de descida. Eu desço num poço, desço num buraco, desço uma escadaria, desço uma montanha, desço com o carro ribanceira abaixo, eu mergulho nas profundezas do mar, eu desço para algum lugar, eu desço de trem, desço de bike, desço a pé, eu desço de muitas maneiras, tá? Então, nós vamos de verdade começar com os sonhos de descida, cuja autora é uma das nossas alunas aqui, a Bianca Strapasson, tá? Eu vou estar junto com todos os autores, nós vamos fazer uma dupla, né? Vamos conversar um pouco nas jornadas e, ao mesmo tempo, se vocês enviarem seus sonhos para nós, né? Nós poderemos estar lendo os seus sonhos. Inclusive, eu ganhei um sonho aqui de presente para essa primeira jornada de hoje, e se der tempo eu quero ler esse sonho e pontuar uma ou outra passagem dele, para que a gente vá olhando para o sonho, como é que a gente costuma olhar para os sonhos, né? Depois, olha só, nós temos aqui, então, a vocação de São Francisco de Assis, com a professora Ana Silvia de Andrade e o professor Enio Paulo Giacchini, que é doutor em mestre Eckhart, né, um professor aí de filosofia, também editor da revista Cintila dos franciscanos, né? Ele escreveu, então, junto com a professora Ana Silvia, um chamado através dos sonhos. Muitos e muitos santos que nós entendemos, né, que receberam essa nomenclatura, guiaram suas vidas através dos sonhos. Deus falou com eles através dos sonhos. Então, essa é uma das questões que nós levantamos aí já, né, várias vezes, mas que vocês podem questionar sempre outra vez. Será que Deus ainda fala conosco através dos sonhos? Né? Bom, esse é um outro artigo. Então, eu estou, por enquanto, aqui agradecendo os autores, tá? Também quero agradecer o professor Jorge Seco Caetano, professor. Esse professor aqui fez um mergulho num texto chamado Uma abordagem exploratória à exegeses de Philip K. Dick, a experiência visionária e os sonhos do escritor. Então, ele vai fazer um paralelo entre experiências visionárias, porque nós temos, no mundo dos sonhos, nós temos vários nomes que servem da mesma forma que os sonhos. Por exemplo, visões, impressões visuais, impressões hipnagógicas, tá? Todas essas nomenclaturas, né? Sonhos. Hoje temos fala-se muito, né? Em sonhos lúcidos, sonhos vívidos, sonhos desdobramentos em sonhos, etc, etc. Tudo isso faz parte desse assim chamado mundo interior. Então, aqui, o que nós queremos fazer? Nós queremos que as pessoas aprendam a virar os olhos para dentro. Porque, gente, nós temos milhões e milhões de pessoas no mundo. As pessoas, há séculos e séculos, elas sonham. Porque isso aqui é um modo de ser do humano. Mas só que elas não sabem para que servem os sonhos. Eles têm alguma função própria? Qual é o papel dos sonhos na vida de uma pessoa? Né? Os faraós antigamente chamavam os sábios para interpretar os seus sonhos. Né? Olha, nós temos aqui, então nós vamos ter as experiências visionárias e os sonhos desse escritor. Esse escritor anotou à mão mais de 8.000 páginas de trabalho interior, para vocês terem uma ideia. Então, o professor Jorge aqui fez um trabalho assim minucioso, né? Um resumo, porque vocês sabem que um trabalho desse tem que ter parâmetros, normas, né? Então, a máximo 19, 20 páginas não pode passar disso, né? Depois, na sequência, eu escrevo sonhos e rituais de iniciação. Rituais de iniciação
não está na classificação dos sonhos de Jung. Praticamente eu inseri essa nomenclatura na classificação dos sonhos quando, em 2019, eu estive em Santa Cruz, na Califórnia, né? E lá eu apresentei num congresso os sonhos iniciáticos, apresentei, falei sobre isso, falei também na Holanda, numa cidade chamada Kerkrade, que nós tivemos lá apresentação de mundo de sonhos e tudo mais. Nos Estados Unidos, né, as pessoas têm uma profissão que é dream work. As pessoas trabalham com sonhos, eles são religiosos, são profissionais de outras áreas, eles são da literatura, são da poesia, não são necessariamente psicólogos ou psiquiatras como aqui no Brasil, né? Hoje já nós temos aqui no nosso grupo, com certeza, muitos arteterapeutas, nós estamos muito conectados com a arte-terapia, né? Tenho certeza que tem, se não estão aqui, estão aí aguardando a gravação a partir de amanhã, ou segunda-feira, porque não puderam estar fisicamente presentes, né? Nós temos mais de 200 inscritos nesse encontro de hoje, e alguns por trabalho, ou por, enfim, por N problemas não estão aqui. Então, nós já vamos deixar isso aqui também gravado, de modo que, se aqueles que se inscreverem no site terão possibilidade de ouvir essa nossa conferência nos próximos dias, né? Tá? Então, rituais de iniciação. Nós temos sonhos que nós não sabemos que são rituais de iniciação dentro do sonho. O que significa fazer um ritual ou ter um ritual de iniciação dentro de um sonho? Significa que está havendo uma mudança no campo de consciência daquela pessoa. Ela está se elevando psíquica e espiritualmente. Tá? Então, assim, como é que são esses sonhos que têm rituais de iniciação? Aí nós vamos reservar para cada um desses temas uma jornada de 3 horas. Nós vamos começar acho que 19h30, agora não me lembro muito bem, e vamos até as 22h30, tá? Cada uma delas, uma por mês, né? Algumas nós vamos ter que reunir, fazer 2, porque ficamos com o nosso tempo mais reduzido devido aos tempos de preparação de todas essas coisas, né? Olha, nós temos com a professora Adelaide Pimenta, nós vamos ter o pesadelo, sonhos como pesadelo. Qual é o papel dos pesadelos na nossa vida? E ela ainda fez uma coisa interessante aqui, o pesadelo como via de acesso a uma imaginação ativa. Então, assim, eu posso do sonho ir para a imaginação ativa. Isso é uma coisa fantástica. Nós ainda não temos um livro somente sobre isso, nós temos só alguns artigos esporádicos por aí, né? Os autores escrevem um artigo ou outro. Nesse livro que eu escrevi aqui, nós temos analisados mais de 2.000 sonhos de uma única sonhadora. Não conheço nenhum outro no mundo que faça isso, tá? Claro que nós não conseguimos colocar aqui os 2.000 sonhos, senão ia dar uma obra de 20 volumes, né? Tá? Então, nós escolhemos 178 sonhos dela e colocamos aqui, que são sonhos que podem ser compartilhados com todos nós, né? São os chamados grandes sonhos. Então, vocês vão ver que nós temos pequenos sonhos e vamos ter grandes sonhos. Tudo isso tem nomes mais simplificados aqui e agora, para quem está ouvindo pela primeira vez, mas também tem nomes técnicos aqui para os profissionais da psicologia analítica, né? Mas eu não vou me ater aos nomes técnicos, vamos ficar numa linguagem mais acessível. Eu não sei quem são os participantes da conferência, eu sei que, graças a Deus, tem uma gente linda participando aqui, eu estou bem feliz, tá? Bom, então, o pesadelo como via de acesso. Aí, vejam só, nós temos uma autora, que é a professora Mariana Godoy Casotti Branco, que vai trazer os sonhos como um chamado para uma aventura heróica. E o que é que ela fez? Ela vai... O ato inicial de um destino através dos sonhos.
ela vai trazer o Ayrton Senna como sendo o herói brasileiro, né? Que, através desse mundo, das suas visões, vejam, as visões não são apenas visuais, elas também são auditivas. Às vezes, né, eu ouço, eu não vejo ninguém no sonho, mas é como se alguém falasse comigo. Então, o Ayrton Senna teve muitas audições, né? Pode não ter tido visões, teve também, mas teve audições, né? E a gente nem sabe disso, né? Tá? Ou seja, ele sabia, inclusive o dia da morte. Ou seja, tem umas coisas fantásticas aqui que a professora Mariana vai trazer para nós, tá? Bom, aí vejam só, a professora Yara Roman e o professor Enio Giacchini escreveram juntos Quando uma voz nos fala nos sonhos. A voz não fala somente nos sonhos. A voz fala aqui agora, o tempo todo. Nosso problema é treinar o ouvido para ouvir, né? Jesus Cristo, de novo, usando, né, o cristianismo, porque é o mito no qual nós estamos mergulhados e não sabemos que estamos mergulhados no mito cristão, né? Ele disse: olha, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem não tiver, paciência. Então, mas eu preciso treinar o ouvido para ouvir os sonhos e para ouvir as mensagens dos sonhos e para ouvir quando uma voz fala nos sonhos. Tá? Então, a professora Yara Roman e o professor Enio prepararam um trabalho especialmente focando naqueles sonhos que uma voz fala comigo. Uma voz me diz. E aí nós vamos trazer os sonhos. Hoje eu não vou dar muitos exemplos. Eu vou dar exemplo só desse sonho que eu ganhei de presente aqui, né? Eu quero contar esse sonho ainda para vocês hoje. Aí nós temos a professora Roselis Bittelbrun, que provavelmente muitos desses autores estão aqui conosco. Eu não vejo as 5 salas, eu só vejo a primeira e não tenho tempo de passear pelas salas, tá, pessoal? Então, que pena, não posso ver todo mundo, né? Mas a professora escreveu sobre sonhos redutivos. Isso aqui é muito interessante, porque o sonho redutivo é um sonho que vem para compensar as nossas arrogâncias, os nossos exageros, as nossas. É um sonho compensatório. Então, esse tipo de sonho, sonho redutivo, sonho compensatório, ele está lá na classificação dos sonhos que o Jung faz na obra A Dinâmica do Inconsciente, seu volume 8. Tá? Então, tem obras e obras e obras escritas sobre esse mundo dos sonhos, né? E nós precisamos ir levando. Eu sei que já tem colegas aqui, né, que estão preparando trabalhos com sonhos aí nas suas cidades. Hoje nós podemos abrir isso aqui na internet, né? Mas é bom preparar bem, tá? Caprichar na forma de passar o conhecimento para que o conhecimento não chegue distorcido, né? Então, vamos preparar e vamos levar adiante, vamos estudar profundamente essa ciência, que é a ciência por excelência do mundo interior, do assim chamado mundo interior, tá? Se existe algum reino de céus em algum lugar, é nessa direção que temos que ir. E o sonho nos mostra se estamos, em que altura da direção estamos, se estamos começando a jornada rumo ao reino dos céus, se estamos a meio caminho da jornada ou se estamos num estado muito avançado na relação com esse mundo interior, tá? Então, a professora Roselis vai falar dos sonhos redutivos, e aí chega a professora Rejane Maria Gomes Leite Natel e vai falar dos sonhos no xamanismo. Então, nós vamos ouvir aí como é que os xamãs acessam o mundo espiritual através dos sonhos, como é que eles ouvem os sonhos, né? Tá? E, finalmente, então, nós vamos falar sobre os sonhos proféticos, né? Que sou eu quem vou falar. Eu vou trazer desde os grandes sonhos bíblicos, mas junto com esses sonhos proféticos e com os sonhos iniciáticos, eu quero trazer um tema que é aquele filme do Akira Kurosawa. Vocês devem ter assistido um filme chamado Sonhos.
Quem não assistiu, baixa aí no YouTube e assiste Sonhos do Akira Kurosawa. Eu peguei um dos sonhos em que o Akira sonha com o Van Gogh. E ele conta, e um dos capítulos dessa apresentação que ele faz é que ele sonha que está no museu, né? E que ele entra para dentro do quadro do Van Gogh. Eu quero explorar isso aqui detalhadamente com vocês, com aqueles que vierem participar das jornadas, né? Por quê? Porque o Akira Kurosawa escreveu, preparou esse filme porque ele teve esse sonho. Então, olha só, quanta arte, quanta religião nasce do mundo dos sonhos, quanta experiência incrível nasce do mundo dos sonhos, né? Então, olha, eu fiz essa introdução aqui porque eu queria agradecer os professores, né, tá? Mas eu também ainda estou nos agradecimentos. Eu preciso agradecer os editores dessa revista aqui, gente, porque são pessoas geniais aí, tá? Temos dois Nelsons, o Nelson Graubart e o Nelson Santonieri, que levam meses preparando, meses corrigindo cada um desses artigos detalhada e minuciosamente. Olha, está faltando arrumar essa citação, tem que arrumar aquela, não sei o quê. Isso aqui dá um trabalho de quase um ano só para organizar uma revista dessa. A revista saiu com 232 páginas, ou seja, nós temos aqui praticamente um livro, né? Então, hoje aqui, óbvio, nós também deixamos para todos os interessados que querem adquirir a revista, vocês vão entrar aí no site, o Rafa e a Aline e o Alex vão ajudar vocês. Quem quiser adquirir a revista, o valor da revista esse mês, nós íamos fazer só até 30 de abril, mas como adiamos um pouco o início das jornadas, nós resolvemos estender para esse mês de maio um bom desconto aí para vocês de 10% na aquisição da revista esse mês, né? Então, o que eu quero fazer agora aqui? Também eu preciso dizer o seguinte, essa capa dessa revista aqui, gente, não é uma capa qualquer, isso aqui é uma aquarela pintada pelo professor Jorge Seco, que pintou, aqui nós temos uma fênix, aqui temos um dragão branco, e aqui temos o ser humano no último salto para a conjunção, para o encontro dessas forças, a força da água, do ar e a do fogo e da terra, tá? Então, essas nossas capas aqui, elas falam muito, muito, não são casuais, elas também levam meses para ser preparada, prepara, faz de novo, prepara, faz de novo, arruma, né? Por que nós fazemos isso? Para despertar no leitor, e não fazer apenas uma leitura, mas de verdade despertar a vontade de conhecer, viver esse mundo, explorar esse mundo, né? Seja o mundo dos sonhos, seja o mundo da imaginação ativa. Bom, agora, já que eu já agradeci a todo mundo, eu também quero agradecer a vocês, né, que estão aqui participando conosco, e também convidá-los a que convidem os seus grupos, os seus amigos, as pessoas para quem vocês mesmos querem vir a coordenar grupos de sonhos, né, aí nas suas cidades, nos seus mundos, afinal de contas. Então, eu também queria agradecer a vocês, tá? Agora, veja só, eu fiz uma colinha aqui para eu não deixar nada disso de fora, tá? O que eu quero dizer para vocês agora aqui? Eu quero desenvolver um pouquinho, já que eu tenho aqui nas mãos esse tema, eu quero falar um pouquinho teoricamente desse mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos acontece na psique. Psique é a palavra grega para a palavra em português alma e para a palavra em latim ânima. É daqui que vem a psicologia, né? A logia vem do logos, o logos é um determinado modo de ser da mente. Claro que nós vamos aqui tentar
fazer sempre a conjunção, logos e eros, né? Eros é a divindade da relação, do amor nas suas mais distintas formas, modos de aparecer. Então, eu vou ler um pouquinho o que o Jung disse e vou comentando com vocês. A psique, a alma humana, existe. Ainda que não numa forma física. Ou seja, ela em si não se mostra como forma física, mas ela se mostra através de uma forma física, que é o nosso corpo. Sem corpo não tem sonho. Tá? Óbvio, né? Tá? Óbvio. Então nós temos que estar no corpo para sonhar. E na psicologia analítica, na sua obra Prática da Psicoterapia, o Jung dá uma importância fundamental a essa relação. Psique, corpo, alma, corpo. Então, o mundo dos sonhos, o mundo onírico dos sonhos, acontece em meu estado dormindo. A gente chama de onírico, né? Se forem sonhos em estado de vigília, nós vamos dar outros nomes, nós vamos chamar de visões, vamos chamar de impressões visuais, impressões hipnagógicas, nós vamos dar outros nomes, né? Para os sonhos em estado de vigília, em estado acordado. Então o Jung diz assim: a psique depende do corpo. E o corpo depende da psique. Ele não disse que o corpo é a psique. Também não disse que a psique é o corpo. Ele disse, um depende do outro, tá? Um precisa do outro, né? Como, devido à sutileza desse discernimento, diz o Jung, é comum as pessoas pensarem que os acontecimentos psíquicos são produtos arbitrários ou invenções da consciência. Ou seja, eu acho que esse tal de mundo dos sonhos, né, tá? Isso é uma esquisitice da nossa psique. Um amontoado de informações que eu não sei muito bem o que fazer com isso, né? Ele disse, né, e que os conteúdos que fazem parte da psique, que nós chamamos de conteúdos do inconsciente, que isso não é nada mais do que opiniões, ilusões ou conjecturas fantasiosas. Então, já há 100 anos atrás, o Dr. Carl Gustav Jung sabia, né, que ele estava falando de um tema extremamente complexo, uma ciência, uma arte, na verdade, uma arte de analisar e interpretar sonhos, mas ele já estava falando para todas as pessoas. Ah, mas eu não sou dessa área, então eu não tenho que entender de interpretação de sonhos, tá? Mas vai que você já tem um caderno onde você anota seus sonhos. Pessoas queridas, se você não tem um caderno onde você anota seus sonhos, comece ontem. Tá? Se ontem ainda não deu, comecem hoje. Começa hoje. Você anota o sonho, anota a data do sonho e em torno desse sonho, depois que você anotou o sonho, você anota algumas memórias, algumas coisas que você se lembra da véspera, da semana, ou não importa de que tempo da vida. Essas coisas que você anota em volta são chamadas associações livres. Tá? Então, olha só. No entanto, o fato é, diz o Dr. Jung, que certas ideias, imagens e emoções ocorrem em todas as épocas de modo espontâneo e não são criadas pelo indivíduo. Elas irrompem na consciência individual, ou seja, na mente do indivíduo, ao modo de fantasias, mitos, contos de fadas, sonhos, visões, etc, etc. Tá? Bom, ao tratar dos sonhos, então o Jung resolveu classificá-los, né? Entre as suas muitas classificações, ele dividiu entre pequenos sonhos e grandes sonhos. Pequenos sonhos são aqueles sonhos que eu
lembro coisas do dia a dia, que não me chamam tanto a atenção. Só que não tem nenhum pequeno sonho que não seja importante. Se eu souber ler o sonho, se eu souber analisar o sonho, eu vou ver que ele tem tremenda importância. O mais banal dos banais. Pode ser só um fragmento de sonho. Eu pego o fragmento e posso ir ampliando esse fragmento até conhecer aquilo que está oculto atrás do sonho. Por que oculto atrás do sonho? Porque quando eu anoto o sonho no meu caderno, quando eu escrevo o sonho, o nome técnico disso é conteúdo manifesto. Eu tenho ali explicitado no meu caderno, em palavras da consciência, o conteúdo manifesto do meu sonho. Eu não vou conseguir traduzir em palavras as emoções do sonho. Máximo que eu vou conseguir dizer é: eu fiquei embasbacado, eu fiquei pasmo, eu precisava contar esse sonho. Olha, esse sonho não me sai da cabeça. Eu já sonhei faz um mês e ele fica aqui indo e vindo para mim no dia a dia. Ou seja, eu vou dizer de um certo jeito o valor, a importância que esse sonho teve para mim, né? Tá? Não é assim que a gente faz? Nossa, eu preciso contar. Eu ligo para o meu amigo, ligo para minha amiga, marco sessão extra de terapia. Eu preciso contar um sonho. Tá? Eu tive um sonho uns anos atrás, eu já tinha encerrado a minha análise com o meu analista, fazia uns 10 anos. Eu marquei uma sessão para ir lá contar o sonho para ele. Falei: olha, eu vim aqui só para te contar o sonho, tá? Então a gente faz isso, né, pessoal, tá? Por quê? Porque quando nós precisamos contar, quando a gente fica com o sonho tão vívido, isso significa que nós, certeza, estamos tendo um assim chamado grande sonho, tá? Bom, ali nos grandes sonhos, claro que aqui num dos artigos eu vou começar falando dos grandes sonhos bíblicos, porque nós temos que começar lá pelo primeiro sonho de que se tem notícia, que é o sonho de José do Egito, né? Então eu vou contar com detalhes como é que aconteceu na época do José do Egito e o que é que o sonho fez com ele, com o faraó, com a vida de milhares de pessoas e por que que isso se tornou um sonho profético. Né? Quantos anos o sonho levou para depois ser confirmado? O sonho não é confirmado e compreendido muitas vezes imediatamente. O próprio Jung teve sonhos que ele teve na infância, ele lembrava na vida adulta, e ele foi reescrever aos 86 anos. Como assim, né? Como é que o doutor Jung se lembra disso? Vocês sabem que ele escreveu os livros negros, nós temos muitos aqui participando hoje, que participam conosco lá nos livros negros, né? Ele costumava fazer diários de autoexperimentação, onde os sonhos e as imaginações ativas foram os guias da vida interior dele. Então, ele demonstrou que existe uma vida interior. Está agora escancarado como é que é a tal de vida interior, em que ela se baseia, em que ela se fundamenta e como é que eu faço para escrever sobre ela. Tá? Então, assim, mas eu não entendo nada disso. Anote os seus sonhos. Arrume o caderno mais lindo, com a capa mais linda, tá? Coloque a data bonitinho. Se escrever no rascunho, depois passa limpo, porque é para ficar mais legal ainda. Os que têm habilidade para a arte, para o desenho, desenhem alguma imagem, né? Que marque o seu sonho. Isso também é muito interessante, tá? Bom, então o Jung separou entre grandes sonhos e pequenos sonhos, né? E também disse que é possível fazer uma interligação entre os pequenos e os grandes sonhos. Não vamos entrar nisso aqui, né? Os sonhos que nós trouxemos, especialmente aqui na revista, nós dizemos assim, são portadores da voz do desconhecido em nós. Então, se alguém quiser anotar no seu caderno essa frase, eu acho essa frase de um peso e de uma medida fantásticos, né?
Os sonhos são os portadores da voz do desconhecido em nós. Olha só, os antigos chamavam esse desconhecido de Deus. Era o nome que eles costumavam dar para o desconhecido em nós. Ele disse: é o desconhecido quem monta o cenário, quem reúne os personagens, quem coloca as palavras na boca dos personagens. É de uma organização fabulosa, fabulosa. Tá? As emoções é o desconhecido quem agrega aos personagens. Então tem um outro, né, esse outro, inclusive com letra maiúscula, né, ele vai receber um nome aqui na psicologia analítica, e esse outro, ele é uma espécie de centro da alma, centro da psique, né? É desse centro, então, como se fosse uma fonte que brotam os sonhos. Né? É esse o centro organizador da nossa alma, da nossa psique, quem organiza os nossos sonhos. Claro que também organiza e desorganiza as nossas fantasias, mas hoje aqui, como nós estamos falando somente de sonhos, né? Nós queremos convidar as pessoas para conhecer esse mundo, para ouvir essa voz desse desconhecido, nós temos que chamar esse desconhecido, vamos chamar de outro. É como se fosse um outro eu de mim. Um outro eu dentro de mim. Sonhos são realizações de desejos ocultos e são ferramentas que buscam equilíbrio pela compensação. É o meio de comunicação do inconsciente com a consciência. Essa questão de realização de desejos ocultos, existe essa possibilidade, mas essa é uma linguagem mais utilizada pela psicanálise, tá? Aqui na psicologia analítica, se alguém tem desejo oculto, o desejo oculto pertence a esse centro organizador. Qual é o grande desejo oculto do centro organizador da nossa psique? Ele quer tornar-se consciência. Ele quer isso. Esse centro organizador é o si mesmo, Adriana. Vocês podem ir fazendo perguntas lá, que se eu vou vendo aqui no bate-papo, algumas eu vou podendo já mencionar, tá bem? Tá? Então, assim, esse centro organizador, se alguém tem um desejo oculto aqui, é ele. Os desejos ocultos aqui não são necessariamente egóicos, né? Essa é uma linguagem mais utilizada pela psicanálise. Não se está dizendo que isso está certo nem errado. Estamos dizendo que, na visão da psicologia analítica, que é a visão que nós norteamos o nosso conhecimento, né? O desejo oculto é o desejo por excelência desse centro organizador da alma tornar-se consciência em nós, tá? Das emoções que querem ser conhecidas e transformadas, né? Bom, então, estava aqui dizendo que os sonhos são portadores da voz do desconhecido em nós. A voz, vejam só, quando fala a voz do desconhecido, estou na página 5 da revista, tá, pessoal? Depois, quem quiser ler de novo isso que eu estou lendo, eu estou fazendo uma espécie de pequena leitura comentada. Se vocês querem perguntar, partilhar, vão falando aí, né? Eu preciso andar um pouquinho, porque já é 10 para subir, que passa muito rápido. E eu ainda quero contar o sonho que eu ganhei de presente aqui, né? A voz pode ser uma imagem, um cheiro, um toque, ou literalmente um som sem imagem. Ou pode ser só um pensamento. Tá? Às vezes eu digo, uma voz falou comigo num sonho, mas eu não ouvi voz nenhuma. Eu ouvi como se fosse um pensamento que me diz, tá? Né? Outro dia eu tive um sonho, uns 3, 4, 5 anos atrás, não sei quando aí, né? Outro dia da vida eu tive um sonho e a voz disse, quero te dar um presente, escolha o que você quiser. Falei, uau,
que legal! Mas eu não vi ninguém e não ouvi voz nenhuma. Mas sei que a voz falou no sonho, entendem? E sabia que era uma voz masculina. Então, assim, a gente vai sabendo algumas coisas, né? Que é um outro tipo de saber, todo próprio para o mundo dos sonhos, né? Ao aparecer nos sonhos, a voz, ela pode trazer tendências imprevistas, perigosas e incontroláveis revelações. Uau, uau, uau! Veja só, que será que esses sonhos querem revelar para mim? Nenhum deles vem do nada e nenhum quer simplesmente acontecer. Não. Todos eles têm uma direção, todos eles têm uma finalidade. Tá? Os sonhos têm uma finalidade. Tudo bem, eles têm uma causalidade, né? Eles têm uma causa. Comi demais ontem e sonhei com abacaxi. Bom, o sonho emprestou o abacaxi da minha comilança, tá? E criou um cenário para me mostrar uma dimensão chamada simbólica. Será que o que eu comi demais ontem foi a fruta? Ou será que eu andei comendo abacaxis por aí mesmo? Olha o simbolismo do sonho, tá? Na cara, para mim, escancarado, né? Tá? Se o sonho diz, olha aqui, você comeu abacaxi demais, eu não vou pensar somente na fruta. Eu vou pensar que eu andei me alimentando de porcaria, de informação ruim, de má qualidade, andei lendo alguma coisa de má qualidade, andei assimilando coisas que eu vou ter que dejetar de alguma forma, tá? Então, quando o sonho diz comi abacaxi demais, eu não vou ouvir só a fruta, eu vou ouvir o simbolismo associado à fruta. E claro, como é símbolo, eu estou fazendo uma única associação, mas um símbolo não tem uma única associação, tem incontáveis interpretações que eu posso fazer do símbolo, né? Tá? Ok? Bom, também, né? Através dos sonhos, então, vêm dos sonhos e das visões, as profecias. Uma voz fala com Moisés, uma voz fala com Abraão, uma voz fala comigo, uma voz fala contigo, uma voz fala conosco, tá? Bom, exemplo disso é Oséias, que recebe de Deus uma ordem de se casar lá na época como uma mulher pública para obedecer à ordem do Senhor. Obedecer significa saber ouvir, né? Ab audire, aprender a ouvir. É claro que se eu obedeço literalmente o sonho, isso é um problema seríssimo. Eu não posso ouvir um sonho de modo literal. Eu tenho que ouvir um sonho de modo simbólico. E para isso eu tenho que ter alguma noção de simbolismo, né? Tá? Então, ou seja, ouvir um comando dessa voz interior. Dada a sua importância, o fenômeno da voz nos sonhos e nas visões vai ser tratado aqui de modo muito especial, tá? Bom, qual é a função dos sonhos na vida da pessoa? Então, os sonhos têm uma função? Não, não tem uma, ele tem muitas funções na vida da pessoa, inumeráveis, incontáveis funções, tá? Na Idade Média, né, ele era entendido como como não ligado às leis do tempo e como e não precisando de determinadas ocasiões para agir. Por quê? Porque ele sempre que quiser e a quem quiser, Deus ou o nome que se queira dar, né, a esse personagem nos sonhos, ele estará nos inspirando, orientando e falando conosco. Tá? Bom, examinando e investigando esses sonhos, alguns disseram, né, que muitos sonhos são humanos e outros são divinos. Então, veja só, é provável que entre os sonhos humanos e os sonhos divinos esteja essa grande classificação.
pequenos sonhos e grandes sonhos. Tá? É desse modo, então, que os sonhos são entendidos, né? E o sonho tem uma função de. A função principal deles é apontar para a meta da vida da pessoa. Eu não sei se vocês lembram, tem aí no YouTube uma homenagem no dia do aniversário do Jung, que fui eu quem falou lá, né? E eu falei sobre o último sonho relatado pelo Jung. É um sonho fabuloso, é o sonho que fecha todo o processo de crescimento psíquico e espiritual dele. É um sonho fantástico. Eu não vou repetir agora aqui, mas está lá no YouTube, tá? É uma homenagem ao aniversário do Jung do ano passado, né? E aí então eu relato esse sonho dele e acho que outros sonhos dele também, se eu não me engano. Bom, é significativo a gente pensar então de onde é que o sonho extrai seu material, né? Ele empresta imagens de pessoas conhecidas, lugares conhecidos, mas ele também traz pessoas, personagens que a gente nunca viu, ou pelo menos a gente não lembra de ter visto algum dia, tá? Então, esses personagens que a gente nunca viu, muitas vezes, nós vamos ver aí quando os deuses invadem os sonhos, né? Tá? Nós vamos ver que muitas divindades da mitologia, dos contos de fadas, eles são personagens dos nossos sonhos, tá? Bom, eu não quero ler essa parte histórica aqui, que não nos interessa, né? Já contei para vocês que esses sonhos que eu escrevi aqui são de 1999. Bom, eu quero, agora não vou mais falar sobre isso aqui, eu quero pegar o sonho. Não. Sonhador chega a várias. Não quero mais ler isso, eu quero ler o sonho de hoje, senão não vai dar tempo, que nós todos ganhamos de presente de uma sonhadora que provavelmente está aqui no grupo conosco. Tá? Se não estiver, depois ela vai ouvir isso aqui, né? Veja só, era um galpão escuro com vários cômodos fechados. O sonho já começa falando de um determinado lugar, tá? Ela já vê o lugar, é um lugar escuro com vários cômodos fechados. Nós vamos ver que no final do sonho, muitas portas se abrirão. Então, é como se dentro de um sonho houvesse toda uma travessia, e um único sonho, né? E toda uma transformação do sonhador e do próprio mundo interior do sonhador. Eu vou falando o sonho, vou voltando um pedacinho e depois eu leio o sonho inteiro, tá? Ou senão, não, acho que eu vou fazendo assim. Era um galpão escuro com vários cômodos fechados. Eu estava dentro de um desses cômodos fechados com um homem de uns 25 anos e uma mulher mais nova que parecia indefesa, amedrontada e refém. Eu também era refém. Ambas as figuras eram reféns daquele moço. Normalmente, quando eu apareço no sonho, quando eu estou lá no sonho, eu do meu jeitão aqui, do jeito que eu sou, né? Com o meu nome, com o meu jeito, com o meu corpo, a gente costuma pensar que nós somos representantes do nosso ego, do nosso eu, centro da consciência, tá? E os demais personagens, é como se todos eles fizessem parte do nosso mundo subjetivo, ou seja, do nosso mundo interior. Então vejam só, as duas figuras femininas são reféns dessa figura masculina, tá? Estávamos trancados nesse quarto porque o exército queria nos matar. Aliás, queriam matar esse homem que era um bandido. A porta estava trancada e tinha móveis encostados nela para servirem de barricada.
O homem então me diz que tínhamos que vestir a máscara. Veja só que interessante, né? Tá? Estão trancafiados lá dentro, fechados junto com o bandido, ou seja, fechadas junto com o mal, porque tem mais mal do lado de fora, ou assim parece, né? Então, o mal no mundo dos sonhos vai aparecer muito aqui nos sonhos de descida, vai aparecer em todos os sonhos, mas aparece aqui. Vocês vão ver a importância do mal no sonho. Não descartem o sonho porque ele é feio, sujo e nojento, tá? Tá? Quanto pior ele for, mais valioso. Não descartem o sonho. Olha só. Ele diz que tínhamos que vestir a máscara. A palavra máscara na psicologia analítica é usada para representar os nossos papéis na sociedade, né? Nós chamamos de persona. Então, quando o sonho dessa sonhadora fala em vestir a máscara, nós podemos pensar que tipo de instrução será que esse moço, esse bandido, está dando para a sonhadora. Sonhadora, vista a máscara. Olha só, a sonhadora pega a máscara, veste e vê que está vestindo a máscara do Batman, tá? Mas que é pequena para ela, deixando o entorno do meu rosto de fora. Ou seja, ela não está vestindo a máscara contra o Covid, ela está vestindo uma máscara de Batman, né? De um super-herói do mundo da bondade aí que luta contra o mal, certo? Tem muitas coisas que nós falaríamos desse sonho, mas vamos olhando passo a passo que foi que o centro organizador armou quando armou esse sonho aqui. Olha só. O homem então deitou na cama onde eu estava, exausto, e me deu a mão. Segurei a mão do homem e me veio um enorme afeto de amor e esperança. E comecei a me sentir protegida por ele e que ele faria de tudo ao seu alcance para nos salvar. O que é que começa a acontecer nesse sonho? Item 1, ela obedece. Ela coloca a máscara. Item 2, mesmo sendo um bandido, quando ele oferece a mão, ela aceita. Obedece de novo. Isso significa que ela, mesmo estando trancafiada lá dentro, nesse mundo interior, momentaneamente não está opondo resistências ao bandido. Tá? E isso é muito importante, mas muito importante nos sonhos. Nós levamos muitos anos fazendo trabalhos interiores para baixar a guarda, para deixar de resistir aos personagens do sonho. Vocês sabem que normalmente a gente está fugindo, a gente tranca a porta, a gente entra num carro, a gente foge, a gente se debate, a gente luta, puxa uma espada, briga, faz, atira, né? Tá? Ou seja, normalmente, em determinado nível de desenvolvimento psíquico espiritual, nós estamos em grande luta com esse inconsciente. Aqui também tem uma luta, mas olha o que começa a acontecer, tá? Primeiro, ela obedece e põe a máscara. Segundo, ele estende a mão e ela aceita, ela pega. Quando ela pega na mão dele, ela faz uma conjunção, ela faz uma conjunção. Tá? E quando ela faz uma conjunção, de mal ele se transforma em bem. Ó que fantástico isso aqui que vai acontecendo no sonho, né? Agora, então, parece que ele faria tudo ao seu alcance para nos salvar. Ó como a primeira impressão de que era um bandido, de repente ela começa a se dar conta de que o que tem ali é um salvador. Vejam o que é isso. Parecia que não era mais o bandido, mas sim o meu salvador. Ali vi que fiquei ao seu lado, pois não me senti mais a vítima que tinha sido sequestrada para aquele quarto, mas que eu era parte de uma causa considerada boa desse homem, que valia a pena defender.
Olha, gente, eu fiquei assim, ó, de boca aberta com esse sonho. Achei genial, gostaria de falar mais e mais e mais dele, porque tem muito mais informações aqui, né? Mas olha só, vou repetir isso aqui. Fiquei ao seu lado, ou seja, eu já não estou mais contra ele, estou do lado dele, né? Não me sinto mais uma vítima sequestrada pelo próprio inconsciente. É quase como se eu já estivesse escolhendo ficar ali. Ó, que fantástico, tá? Né? Mas eu era parte de uma causa considerada boa e que valia a pena defender. Tem noção do que a sonhadora está refletindo dentro do próprio sonho? Né? Então, ela não é apenas uma vítima do inconsciente, sequestrada, trancafiada lá dentro desse mundo fechado e escuro. Ela é parte de um projeto, ela é parte de uma causa. Olha só, parte de uma causa considerada boa, inclusive. Tá? Ou seja, que vale a pena defender. Na sequência do sonho, ela escreve: levantei e peguei a arma do homem e passei a defender a todos no quarto. Olha a mudança da posição do ego, de vítima sequestrada a protetor e defensor daquele espaço e daqueles personagens, inclusive de si mesmo. Tá? Então, quando o ego muda a sua atitude para o inconsciente muda a atitude dele para com o ego. Gente, muitas pessoas têm saído de doenças gravíssimas, dores profundos, sintomas de todo tipo, tamanho e qualidade, por ter ouvido a voz interior, por ter conseguido entender o recado. Porque a maioria é chamada através de sintomas, sonhos, né? Relacionamentos. Nossos relacionamentos estão minados de informações preciosas organizadas por esse centro organizador. Mas que a gente, por A mais B, não aprendeu, não sabe ouvir, não sabe ler a mensagem, né? Então veja só, quando ela diz levantei e peguei a arma, né, do homem e passei a defender todos no quarto. Eu não tive oportunidade de pedir para a sonhadora as associações livres dela. Então, eu não sei que tipo de arma o personagem estava usando. Também não sei como foi que ela fez para defender. Enfim, tá? Tem muitos detalhes acontecendo aqui que eu só posso entender, né? Se eu perguntar para o sonhador. Inclusive, eu estou me atrevendo a fazer alguns comentários, que é proibido fazer comentários sem o sonhador, né? Mas a sonhadora me autorizou a falar do sonho como eu quisesse. Então, eu vou falando aqui, o Jung diz, quando eu falo desse tipo de sonho sem o sonhador, é como se eu estivesse falando do meu próprio sonho. Lá no volume 12, Psicologia e Alquimia, ele diz assim, ele vai analisar mais de 900 sonhos, mas ele vai selecionar em torno de 50 sonhos. Ele diz: olha aqui, eu não tenho aqui o sonhador para fazer as perguntas, então eu vou fazer de conta que o sonho é meu, tá? Vou dar uma olhada no sonho junto com vocês aqui que estão querendo também olhar para os seus sonhos, né? Olha só, foi então que tiros lá fora cessaram imediatamente. Assim que ela se levantou e passou a defender a si mesma e aos personagens do quarto, o tiroteio lá fora cessou imediatamente. Ó que genial! Ó que genial! Por quê? Porque agora eu não sou mais só uma vítima indefesa. Eu já assumo o meu lugar dentro do sonho, né? E a porta que nos separava com aqueles móveis que estavam fazendo barricada, agora tudo se modificou, era uma porta de vidro onde eu podia ver. Olha o que está acontecendo aqui. Uma transformação no ambiente, uma transformação na postura do ego, uma transformação no olhar da sonhadora e uma transformação imediata no ataque, né, que vinha de fora
Por quê? Porque ela assumiu uma postura protetora, né, diante da causa que ela precisaria ajudar a defender. Bom, os soldados que não me viam não mais atiravam e parecia que aguardavam baixarmos a guarda. Eu fiquei confusa com a troca de papéis. Olha que genial! Ó, que genial! Num primeiro momento, ela fica meio confusa com a mudança dos papéis dela, dos soldados. Parece que todo mundo muda de papéis aqui dentro do sonho, né? As personas vão se modificando, os lugares de cada um vão se reajustando. E na sequência, e o homem que estava comigo disse que lá fora, então, os soldados tinham matado os bandidos e eles ali estavam agora para nos proteger. O que significa os soldados matarem os bandidos, né? As forças internas, elas lutam umas contra as outras, elas mesmas, para ajudar no processo de tomada de consciência desse sonhador. Na sequência, ela conta: então abrimos a porta. Olha que genial! Ela não disse que estava num lugar escuro e fechado? Agora, depois do acontecimento, ela diz: então abrimos a porta. A mulher que estava comigo sai e foi salva. O homem também foi salvo. A sonhadora não quis segui-los, porque agora ela já todo mundo tinha sido salvo, né? Ela resolveu sair pelas portas de trás. Ou seja, ela resolveu ir mais para o fundo do seu próprio inconsciente. Olha o que está acontecendo nesse sonho. Tá? O sonho podia ter encerrado aqui, mas ele não encerrou, ele foi mais profundo. Há portas por trás do quarto e que dava para uma outra porta onde havia um salão de beleza. Olha o que tem lá no fundo, mais fundo desse inconsciente. Um lugar de beleza, um lugar de cuidado, um lugar de admiração, que eu não tive oportunidade de perguntar para ela como é que era esse salão de beleza, né? Se tinha alguém lá, se não tinha, se é feito alguma coisa ou não, não dá, né? Não falei com a sonhadora para saber disso. Mas, olha só, ela encontra a proprietária do salão de beleza que diz para ela o seguinte: que o Poder Judiciário e o Ministério Público foram salvos nesse evento. Pensa, a proprietária do salão de beleza diz para ela: você não tem noção do que você fez aí nesse evento. Tá? O sonho segue. Então eu pensei que eu não tinha ganhado a salvação porque eu não fazia parte de nenhum daqueles poderes, tá? Ela pensou: todo mundo se salvou, talvez eu não ganhei a salvação, porque eu não faço parte desses poderes aí. Eu tinha que me salvar e me proteger. Olha o pensamento da sonhadora dentro do sonho. Isso aqui, gente, eu tinha que salvar e eu tinha que me proteger, é um sintoma da autonomia da consciência. Esse sonhador está em processo avançado dentro do seu próprio mundo interior. O mundo exterior dele não nos interessa aqui. Aqui nos interessa o estágio que ele vai tendo dentro do seu mundo interno, do seu mundo interior. No seu mundo interior, o sonhador já sabe que vai ter que se salvar e se proteger a si mesmo. Olha que genial! A palavra salvar, quando se trata da alma, tem hoje o nome moderno de salvação da alma, significa autoconhecimento. Portanto, a sonhadora você não sabe, vai ter que entender que o que ela precisa é prosseguir no processo de autoconhecimento. Tá? Protegendo a si mesma e protegendo então a esse mundo interior que aí acabou de salvar sem saber o que ela salvou.
Poder Judiciário e o Ministério Público. Pensa o que essa criatura, sem saber, fez no mundo dos sonhos. Sabe-se lá se não existe uma insinuação ou de profecia ou de prospecção nesse sonho aqui. Sabe-se lá, tá? Né? Teríamos que ter o sonhador, a sonhadora aqui, investigar se nos seus sonhos existem sonhos premonitórios. Vai que tem premonição nisso aqui. É possível, tá? Saio andando nesse galpão grande, veja só, tá? Numa espécie de corredor onde havia muitas portas, uma ao lado da outra. Ou seja, tem muitos lugares nesse mundo interior a serem explorados, portas a serem abertas, mundos a serem conhecidos. Vou olhando dentro dessas enormes salas, onde sabia que era o Museu do Louvre. Olha ela entrando, tá? Do salão de beleza para um lugar mais antigo, para o lugar que Jung chama de inconsciente coletivo. Olha a trajetória desse ego, gente. Eu fico babando com um sonho desses aqui, se vocês querem saber, tá? Eu vejo ela indo, né, na direção da profundidade. Ela vê que tem muitas portas, indo para os fundos, ela está indo na direção dos fundos, né? E ela olha para dentro dessas enormes salas e sabia que era o Museu do Louvre. Ó, que genial. Tudo isso aqui é bem organizadinho pelo centro organizador. O ego não tem nada a ver com isso. O ego é o que está andando por lá, indo, né? Eu via também que existiam inúmeros trabalhadores e obras estavam sendo restauradas por eles e todas em tons de vermelho. Ó que genial, gente! Ó que genial! Os inúmeros trabalhadores provavelmente são alusões às forças do próprio inconsciente que trabalham em prol desse ego, em prol da construção do caminho dessa sonhadora, do caminho evolutivo, psíquico, espiritual. E ainda mais, todas em tons de vermelho. Quem estuda alquimia, e eu vou só mencionar isso aqui, porque a nossa próxima revista, nossa, 8h20, a nossa próxima revista, né, que já vocês todos aqui são convidados. Quem quiser escrever um artigo sobre alquimia, entre em contato comigo ou com a professora Renata Borges, né, que é minha parceira aqui nos artigos e tudo mais. Nós estamos reunindo os materiais de alquimia para a revista que vai ser lançada ou nesse final do ano ou no começo do ano que vem, porque escrever sobre alquimia, gente, é demorado, requer que você leia muito, estude muito, as revisões são profundas, né? Em todo caso, os tons de vermelho são os tons da Rubedo, exatamente, Adriana, tá? Então, assim, veja, são sinais de que a sonhadora já está presenciando, né, a construção dessa dimensão espiritual na alma dela. Ela já está percebendo esse acontecimento, tá? Olha só, pensei então que teria que colocar minha máscara novamente para proteção. Por que eu penso que preciso colocar a máscara novamente para proteção aí dentro desses mundos? Por que será? Essa eu vou deixar uma interrogação, tá? Eu teria que investigar mais com a sonhadora mesmo, né? O que significa para ela colocar a máscara de novo quando ela está aí já nessas profundezas desse corredor cheio de portas, né? Olha, mas olha o que ela completa o sonho e diz assim: e havia momentos certos de colocar e retirar a máscara para que eu ficasse salva. Olha só, se ela trouxer isso para o mundo dela,
tá? E ela conseguir perceber que tem momentos em que você, para se proteger, precisa manter uma certa persona, e em outros você tem que ser completamente verdadeira, completamente quem você é, ela estará a salvo. A salvo de quê? A salvo de quem? Vamos ver se tinha mais alguma coisa? E para fechar, ela diz assim: e eu sentia quando isso deveria acontecer, e eu dependia da troca de papéis que ocorria com os de fora, que eram o exército. Esse sonho aqui que eu ganhei de presente, quero agradecer infinitamente à sonhadora que me presenteou e nos trouxe, né, para o aqui e agora do mundo do sonho. Tá? Então, assim, os sonhos que vocês nos presentearem, compartilharem, talvez, não sei se a gente consegue comentar todos, às vezes não dá tempo, porque outro dia eu dei uma jornada que era sobre os sonhos e a morte, né? Lá nos sonhos e a morte, vários me mandaram muitos sonhos, eu tive que escolher um para falar um pouquinho dele, como eu fiz hoje aqui com esse sonho dessa sonhadora, né? Então, mas eu penso que se vocês anotarem e nos enviarem, nós vamos estar, se não dá numa vez, nós falamos na outra. E às vezes, assim, ó, conforme a jornada, o seu sonho se encaixa mais naquela do que nessa, né? Tá? Então vamos ver também em qual jornada, qual das jornadas que estão por vir, que o seu sonho se encaixa mais, tá? Bom, dito isso, eu gostaria de ouvir um pouquinho as perguntas de vocês, que nós temos aqui 8h20, as perguntas, os comentários, tá? Vamos dar uns minutos para vocês, por favor. Se falei muito rápido, querem que eu volte em algum ponto, pode pedir, que eu embalo aqui, esqueço que quem está ouvindo às vezes se distrai, né? Oi, boa noite. Boa noite. Sônia, o sonho, ele sempre é direcionado, né, ao sonhador, né? Não tem que externar a outros, né? Pois então, Jorge, aí tem um mistério, aí tem um grande mistério, porque o Jung diz assim que nós devemos analisar o sonho do ponto de vista do sujeito, mas também do ponto de vista do objeto, tá? Então, do ponto de vista do sujeito, ele sempre é único exclusivamente do sonhador para o sonhador, tá? Do ponto de vista do objeto, ele faz relação com situações, pessoas, mundos externos, tá? Então ele tem essas duas possibilidades. O Jung diz que, na dúvida, nós devemos analisar todos os sonhos do ponto de vista do sujeito, do ponto de vista só do sonhador, né? Mas veja só, se for um sonho telepático, por exemplo, eu tenho que telepatizar com uma criatura do mundo externo, com uma outra criatura. Então, vai ter alguém lá no mundo externo que vai conectar comigo. Se for um sonho premonitório, às vezes ele é literal e às vezes ele é simbólico. Por exemplo, uma paciente minha, muitos anos atrás, sonhou numa noite que 2 grandes prédios desmoronaram. No dia seguinte, o marido dela pediu o divórcio. E quando ela chegou, ela disse: quando ele fez isso, eu entendi exatamente quem eram os 2 grandes prédios que desmoronaram. E daí tinha outros detalhes, tá? Não vem ao caso aqui, né? Então, essa é uma interpretação simbólica de um sonho premonitório, tá? Se foi um dia, uma noite antes, 10 noites antes, 5 noites antes, não importa. Mas tem um outro tipo de sonho premonitório, por exemplo, uma outra pessoa sonhou que ia descer para a praia, na Serra do Mar, aqui, da Serra do Mar, e que via um acidente de um carro amarelo e um caminhão.
E passaram-se alguns dias, a pessoa desceu para a praia e estava lá o acidente com o carro amarelo e o caminhão, e etc, etc, etc. Então, veja só, às vezes vem de forma literal, ou mais ou menos literal, muito raramente, normalmente vem de forma simbólica, né? Mas nós podemos, Jorge, então, olhar para o sonho dessas duas perspectivas, tá? De qualquer forma, tem a ver com a vida do sonhador, de qualquer forma, né? Mesmo que seja José do Egito interpretando o sonho do faraó, o sonho é do faraó, mas o José do Egito não só salvou a vida dele, como salvou a vida de toda a nação, porque soube interpretar o sonho do faraó. Olha só, olha só, o que é um sonho? O que é um sonho? Né? Então, assim, o valor de um sonho, é isso que nós queremos resgatar com essas conferências todas, esses encontros todos, né? O valor do sonho, porque nós não damos valor ao sonho. Mesmo aqui, ouvindo hoje, né? Ouvindo de novo as gravações que vão ficar à disposição de todos lá no site, todos que se inscreverem para o site, evidentemente, né? Nós, por enquanto, não queremos abrir assim, essas pessoas não se inscreverem, porque acho que elas têm que fazer pelo menos um movimento para ganhar essa pérola, né? Que é o seu mundo interior, ou algo sobre o seu mundo interior. Então, elas que façam uma forcinha, que venham lá e senão a gente colocava só no YouTube e pronto, não precisava ficar reunindo pessoas aqui. Né? Nós queremos realmente pessoas verdadeiramente interessadas em saber que existe um mundo interior, os que não sabem, e os que já sabem ir confirmando o valor disso aqui. Tá? A tremenda importância que tem o mundo dos sonhos na nossa vida. Ok, Jorginho? Outro? Sônia, uma Sim, pergunta. Dani. Esse sonho que você trabalha, assim, eu não entendo, não sei nada sobre o teu trabalho. Na verdade, eu estou conhecendo um pouco hoje, Tá, e aquele dia, né? tá. Esse sonho é literal, né? Como Dormir assim é sonhando. literal? Como assim é Literalmente literal? sonhando. Eu dormi, eu sonho. Isso, Né? isso, Porque muitas vezes eu me pego durante o meu dia sim, como se eu tivesse ausente, né? Eu isso. estou Tá. sonhando, mas é um sonho, digamos que é negativo. Sonhando acordada. Mas isso, para mim, eu não vejo isso de uma forma nunca Não, positiva, né? não vê positivo? De Dani, sonhar. olha só, olha Uhum. só. Quando a gente sonha dormindo, chama-se sonho onírico. Quando a gente sonha mais ou menos acordado, se chama impressão visual ou impressão hipnagógica, mas é como se for, tem o mesmo valor do sonho dormindo. A única coisa que você tem que fazer é tomar nota, Dani. Você tem que ter um caderno para registrar essas experiências, para começar, tá? Então, assim, tem o mesmo valor, tem a mesma importância do sonho onírico. Pessoas que ouvem, né, a voz para cá, a voz para lá, tem que aprender a discernir tudo isso, tá? Porque tudo isso tem um valor. Desculpe que eu interrompi você, mas quis diferenciar, tá? O sonho dormindo chama-se sonho onírico. O sonho acordado chama-se visão, impressão visual, impressão hipnagógica, fantasias, etc, etc. Ok? Mas é Tá, importante, é importante. tá, obrigada, Sônia. Tá? Vamos vendo o que mais que temos aqui, vamos ver se a gente consegue ir ajustando, tá, Dani? Anote aí, faz aquele lindo caderno que eu falei no início, né? Adriana, por favor. Doutora Sônia, existe como uma forma de explicar, assim, uma forma simples, né? Como é que em sonho, nesses estados, né, como pressão hipnagógica, como é que o inconsciente acessa locais que nós não temos acesso, um local distante, eu não estou agora aqui, mas sei de... Como é que o inconsciente consegue saber, tomar consciência, né? Consegue apropriar o fato que acontece num local distante, ou no espaço, ou no tempo, tipo, uma coisa que
vai acontecer no futuro? Como que isso acontece? Isso. Assim, a gente sabe, a senhora sempre fala que o consciente não tem, como Deus não tem, para ele é atemporal, mas Isso. eu vivo no tempo, e o consciente está aqui, dentro do meu, da minha alma, depende do corpo, meu corpo está na temporalidade. Como é que o inconsciente sai disso? Assim, ó, Adriana, o corpo é a parte temporal e visível, tá? O inconsciente é a parte atemporal e invisível. O corpo é a parte manifestada, é a parte mortal do ser humano. O inconsciente e toda a estrutura da alma é a parte imortal do ser humano. Então, nós, como um corpo físico biológico, vivemos no tempo temporal, mas simultaneamente esse inconsciente, esse mundo desconhecido, ele quer viver conosco no tempo temporal, encarnado num corpo físico biológico. Tá? Como ele não consegue, ele fica tentando. E aí ele não consegue, ele tenta de novo. E ele tenta tanto que ele nos atenta. Você já foi atentada? Já se sentiu atentada, tentada, cheia de sintomas, tá? Os nossos sintomas, meus queridos, se vocês tiverem, né, os sonhos podem dar diagnóstico, prognóstico também, isso é outra função dos sonhos, tá? Nós podemos ter prognósticos e diagnósticos nos sonhos. É genial o mundo dos sonhos, né? Então, Adriana, nós temos que. Tudo isso daí faz parte de um aprendizado tremendo, né? Nós temos que estudar a estrutura da psique e toda a nomenclatura que acompanha esse mundo do inconsciente para a gente entender. Aí eu só não tenho como explicar agora aqui. Só posso dizer para você que temos uma parte temporal e manifestada, que é esse corpo físico biológico, mas que a minha própria voz, a sua própria voz, os nossos próprios pensamentos, de onde vem? De onde vem? Como é que a minha voz se comunica com a sua e nós nos entendemos? Falamos de coisas em comum. Tudo isso é um mistério tremendo que a gente parou de pensar. A gente vive mecanicamente, parou de refletir sobre isso, né? Ok? Vamos ver se tem mais alguém? Obrigada. Estamos encerrando, estamos quase fechando o nosso horário. Mais uma perguntinha? Tem aí no chat, Sônia. A última. É? Ah, é? Vamos ver o que é que temos aqui. Tá. Olha, para explicar sobre os sonhos premonitórios, vocês vão participar das jornadas, que daí a gente vai poder falar devagar, né? Hoje eu falei aqui rapidamente, fiz assim uma visão panorâmica do mundo do sonho, né? A Thaís está perguntando assim: as impressões que vêm parecendo importantes na vida ordinária, como por exemplo, uma palavra que aparece, uma placa de carro, o sol aponta também uma impressão visual que pode ser somada sincronicamente a um sonho. Olha, Thaís, você está colocando várias perguntas numa só, tá? Então é um pouquinho mais difícil de eu poder responder para você agora. Aqui nós teríamos que primeiro discernir melhor do que você está falando. Então eu vou ter que esperar um pouquinho para te responder, tá, Thaís? Aguenta aí. Gostaria de fazer uma pergunta, Adriana. Sônia, como se dará essa jornada? Maria Oliveira. Maria, sim, ó. Cada início de mês, na sexta-feira, nós vamos colocar nesse site que vocês entraram aqui hoje, nós vamos colocar a data, vamos mandar os folders para vocês, tá? Contando, vai ser provavelmente primeira sexta-feira de todo mês, daqui até dezembro, né? Das 19 às 22, 19h30 às 22h30, já não me lembro, vocês veem aí com o pessoal, tá? E cada uma dessas jornadas nós vamos falar profundamente, então, trazer vários exemplos, né? Vários exemplos, eu vou acompanhar cada autor, vamos falar sobre aquele trabalho que aquele autor enfocou, por exemplo, né?
Vamos olhar os sonhos de São Francisco, que influenciaram a vocação, o caminho espiritual dele, etc, etc. Vamos olhar sonhos que nós também trazemos, tá? E que, porventura, tenham a ver com isso, estejam falando da nossa relação com o aspecto sagrado da nossa vida, né? Tá? Paulo está falando, e as emoções que surgem no sonho e vêm para a vigília. Então, Paulo, nossa, isso aqui é fantástico, né? Porque as emoções, elas vão precisar passar por um processo de transformação, tá? A gente vai ver em cada uma dessas jornadas como é que essas emoções vão sendo transformadas, né? Nós temos aí lutos, obsessões, loucura de todo tipo, tamanho e qualidade, temos alegrias incontáveis, temos momentos preciosíssimos no sonho, né? E é como se um mundo, esse grande mundo desconhecido das imagens e das emoções, como se ele viesse completar o mundo da nossa consciência, tá? Isso que falta para nós, de certa forma, vai vindo passo a passo, conforme a nossa capacidade de compreender, de ajudar a transformar, etc, etc, tá? É um processo, né? Não é uma coisa que acontece assim do nada. E quando sonhamos muito e acordamos sem conseguir lembrar, a gente sabe que teve muito conteúdo, mas não consegue colocar nada no papel, pois não lembra. Existe uma forma de evitar que isso aconteça? Olha, Cláudia, existem alguns truques. Por exemplo, você deixar o caderno e o lápis ou a caneta à mão. Se você acordar à 1 da manhã, você anota. 1h30, anota de novo. 2 horas, anota de novo. 3 da manhã, anota de novo. Ah, mas mesmo assim eu não me lembro. Coloca o despertador, tá? Plim, desperta e você pensa, em que mesmo que eu estou sonhando? Uma dica é assim, não se mova. Fique imóvel até você reler o sonho na sua mente. Se você se mover, é como se ele fosse uma estrela do mar que flui para o fundo outra vez, tá? Tenho sonho há alguns dias, sonhado alguma criança enferma que depende de mim, mas essa criança não é próxima, família ou conhecida. Ah, e é mesmo, temos que fazer o sorteio, pessoal. Bom, olha, vai ter que ficar aqui por hoje, tá? Nós vamos falar de sonhos com crianças, sonhos com animais preciosos, sonhos com forças dos outros mundos aí, né? Tá? Eu agradeço muito a participação de vocês e agora aqui o pessoal da retaguarda está pedindo para deixar um tempinho para sortear uma revista entre todos vocês que estão presentes aqui na nossa conferência de hoje, tá bom? Isso que nós fizemos hoje aqui vai ficar no site. Se vocês quiserem indicar para outras pessoas, elas precisam se inscrever e então elas podem ouvir isso que nós falamos sobre os sonhos. E vocês mesmos, se quiserem ouvir de novo, um pouco mais devagar, que eu dei um pique aqui para fazer uma visão panorâmica do sonho, né? Tá bom? Feito? Gratidão, queridos. Boa sorte! Vamos ver quem que vai ser o sortudo, a sortuda, que vai ganhar a revista. Se for um dos autores, nós já combinamos que daí refazemos o sorteio, tá bom? Feito? Isso aí. Muito obrigada. Grato, Sônia. Demais, demais, demais mesmo. Gente, mandem aí um grato aí para a Sônia, por favor. Ela já falou. Mandar o quê? Abalou aqui nossas Beijo? emoções. Eles mandam um beijo no final, Rafael, não se preocupe. É no final que a gente ganha beijos e flores. Exato, exato. Então, não saiam daqui, gente, antes de dar um sorrisão para a Sônia, para a gente tirar uma foto com todo mundo e também mandar aquele grato demais aqui online. Agora chegou a hora que estavam alguns esperando, outros nem lembravam mais que tinha. Liguem os vídeos, por favor, tá, bonitos? Isso. Liguem os vídeos agora que a gente vai precisar. Os vídeos, todos, olha que lindas que são as páginas. Agora eu estou podendo passear pelas páginas e ver vocês, tá bom? Olha aqui, ó. Uau, que lindos!
Venham, isso, liguem, tenham coragem, valentes, mostrem a carinha. Olha só. Aham, Alberto. Olha quem está aqui. Muito legal, tá? Perfeito. Sigam lá, então. Então, mantenham-se sorrindo aí, porque daqui a pouco tiram fotos aí de surpresa, não é assim mesmo que funciona, faz parte da produção. Mas vamos lá. Vamos para o sorteio. Na verdade, assim, a gente já fez o sorteio aqui nos bastidores para não atropelar muito o nosso tempo. E então a gente vai fazer uma chamadinha rápida aqui para ver quem é que está presente, porque a ideia é que a gente presenteie a revista para quem esteja online agora. Quem não estiver online, foi chamado e já assistiu depois, isso aí, pena, você perdeu, mas não se preocupa, tem como adquirir depois também. Vamos lá, então? O primeiro número que saiu no nosso sorteio aqui nos bastidores foi o 63, que foi para a pessoa chamada Josenira Monteiro de Souza. Josenira Monteiro de Souza. Por acaso está entre nós, Josenira? Pela pesquisa Conferi, não achei, Rafa. Fale, tem que ligar o microfone, falar sou eu, mostrar a carinha e ganhar a revista. Não, não foi dessa vez, Josenira. Se você está assistindo agora, infelizmente você perdeu a revista, mas não se preocupe, a gente está junto, tá? Vamos para o próximo número, que foi 46. Esse, vamos lá. Ele começa com F e termina com Felipe Nunes Rezende. Está entre nós, Felipe Nunes Rezende. Opa, estou aqui, que maravilha. Parabéns. Valeu, muito. Presentão, muito obrigado aí, gente. Nossa. Olha aqui, ó. Maravilha, maravilha. Muito bem. Muito obrigado. Eu agradeço aí o presente e o encontro de hoje. É um tema que eu gosto muito, já estudo há algum tempo e muito feliz aí de ter ganhado o presente. Valeu demais, gente. Parabéns. Obrigado. Grato demais, Felipe. Depois falar com a Aline, vai entrar em contato contigo certinho. Eu queria só deixar um recadinho antes de passar para ti, se a gente finalizar. Vou mandar aqui no chat também, para você saber que a nossa agenda da Jornada dos Sonhos, a próximo encontro nosso online aí vai ser sobre a Néquia, Sonhos de Tecida, dia 3 de junho, às 19 horas. E aí você pode acessar lá o site para ter mais informações, e também vocês vão receber mais informações no grupo. Quem se cadastrou já com os seus e-mails vão receber informações também. A gente vai se comunicando. É só um livro mesmo, viu, Carmen? Hoje é só um livro. Porque é Dia das Mães, tá? Que vai ter esse presente aqui hoje, né? Supomos, né, que o primeiro presente é a conferência. Tomara que seja. Exatamente. Presente para todos, com certeza. Bom, gente, queria tirar aquela fotinha com todo mundo, então agora sim chegou a hora de você limpar seus dentes aí, colocar aquele sorrisão no rosto. Agora a gente vai tirar uma foto com a turma toda. Então, abre aí o rosto e... Arrumando o cabelo. Arruma o cabelo. Coloca um perfuminho também, que é bom. Vamos arrumar. Tá bom? Bem lindos. Espera aí. Só um minutinho. Pose, mãos para cá, cabeça para lá. Olha os fotógrafos do grupo aí. Eu vi que tem fotógrafos. Não é? Espera só mais um minutinho, já está quase. Marcelo, volte, que tá, volte, mostra a carinha. E aí, só a última etapa. Passa uma só do Felipe depois, Rafa, para a gente guardar o Felipe que ganhou a revista, né? Isso é verdade, Sônia. Mas tem gente que não está sorrindo aí, não, hein? Vou ter que colocar Photoshop nas coisas, gente. Faz de conta que ganhou a revista, então. Vamos fazer de conta que ganhou. Olha, o melhor sorriso ganha a revista. Opa, não, desculpa, não. Fora do planejamento. Perfeito. Melhor sonho. O melhor sonho, isso. O melhor sorriso vai ter o melhor sonho hoje, com certeza. Aí, podem tirar agora o sorriso aí, para dar uma calmadinha nas bochechas, tá ótimo. E grato demais, gente. Sônia, tá contigo agora para finalizar.
obrigado a todos. Boa noite, queridos. É isso, tá? Por hoje era isso, né? Que vocês tenham bons e sonhos que direcionem suas vidas. Não esqueçam de anotar e compartilhar conosco, tá bom? Esperamos vocês. Beijo. Ó, Obrigada, Sônia. Obrigado. Obrigado. gratidão a todos. Obrigado, muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Sônia. Obrigada, doutora Beijo. Sônia. Até mais. Obrigado. Noite bonita. Sônia. Ótima noite. Saindo.